Amém. Bom dia a todos. Quantos formandos vão voltando para o seu lugar? Queria pedir que já projetasse aqui a nossa imagem. Esse é um tempo muito especial da nossa caminhada como igreja, na nossa caminhada como uma igreja que caminha também em células e está aí sendo projetado para você. Você ouviu falar aqui que célula não é um lugar só como um clube. Embora a gente vá lá, converse, a gente conta piada, é um ambiente muito gostoso, um ambiente muito leve. Mas a célula, ela tem um propósito. E o que está sendo projetado ali são 4 palavras que nos ajudam a guiar quais são os propósitos da célula. Então você chegou um dia na célula e você foi cuidado. E depois de ser cuidado, você foi encorajado a crescer espiritualmente, a amadurecer. E se você continuou engajado na célula, um dia o seu líder chegou para você, olha, agora você pode ajudar, agora você pode aprender, agora você pode dar o roteiro, você pode orar na célula, você foi capacitado ali, até que chega um momento onde essa célula, ela comissiona, é o comissionamento, e comissionamento é envio. É quando o líder se prepara, um grupo dentro da célula é preparado para ser enviado a um outro lugar, a uma nova casa, a um outro ambiente, para cumprir também os propósitos da célula em um novo local, com um novo líder, e assim a igreja do Senhor alcança a cidade e transforma vidas. Então esses são os propósitos da célula, e hoje nós vamos celebrar o cumprimento desse ciclo. Nós temos células, nós temos novos líderes sendo levantados durante todo esse semestre, e hoje é o dia que nós vamos não apenas celebrar e honrar, porque para uma nova célula iniciar, algum líder precisou investir em uma pessoa em todos esses passos para que o novo líder esteja pronto e seja enviado. E da mesma forma nós vamos fazer uma oração, porque quem envia é a igreja. E nós vamos orar para que esses novos líderes, eles possam ir debaixo da mesma unção e debaixo da mesma autoridade para proclamar o reino de Deus aonde eles estiverem. Amém? Então eu gostaria de chamar aqui os líderes que estão multiplicando células, e eu gostaria também de convidar todos os novos líderes levantados nesse primeiro semestre, que já viessem até aqui à frente, até o altar. Podem vir, todos os novos líderes. Nós temos células novas, células sendo plantadas, nós temos novas multiplicações, tivemos transições de liderança, nós tivemos também células kids, abertura de novas células kids. E eu queria pedir que todos os novos líderes ficassem de joelhos aqui. Pode se ajoelhar aqui na frente, ó. Podem vir para frente, podem se ajoelhar aqui que nós vamos orar por vocês, tá bom? Então todos os novos líderes fiquem de joelhos aqui à frente. Isso. Podem chegar, tem mais lá no canto também, são bastantes, né? Isso aí. Eu queria pedir que os líderes que estão multiplicando célula viessem aqui à frente. O Igor, o Eduardo, o Wendel e o pastor Miguel também. Cadê o pastor Miguel? Eu queria que os pastores trouxessem então um presente, uma lembrancinha que estaremos entregando a eles também, como honra, porque eles investiram em pessoas, investiram em... Pode vir aqui, ó. Ficou meio apertado, gente, mas vai dar certo. E eles então vão levar... Pode tirar, para a igreja ver, né? Vão levar então uma lembrança, uma marca aí desse tempo, com os propósitos. Glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão cumprindo esse propósito, que muito mais células sejam multiplicadas através da vida de vocês, e muito mais líderes que estão aqui em nome de Jesus também cumprirão esse ciclo da célula. Amém? Vocês podem ficar aqui,
que nós vamos orar por esses líderes. Eu gostaria de chamar de todos os pastores aqui à frente, e o pastor Luiz Wagner, que vai estar fazendo essa oração de envio. Toda a igreja fique de pé, estenda a mão para cá, e nós vamos impor as mãos, então, enviando esses líderes que um dia foram chamados, e hoje chegou o tempo, o momento de enviá-los para cumprir e serem líderes, então, no corpo de Cristo. Amém. Estenda suas mãos. Senhor, nós te bendizemos porque os teus filhos ouviram o chamado, entenderam o chamado, foram um dia abençoados por um líder de célula e agora, Pai, serão líderes abençoadores. Não apenas se formaram, Pai, no curso, mas se formaram diante do Senhor. Então, Pai, derrama unção sobre a vida deles, capacita os teus filhos, multiplica a sua dádiva, a sabedoria, abre os olhos espirituais, dê aos teus filhos autoridade, os teus filhos onde colocarem a planta dos pés recebam por herança, que nas casas onde eles entrarem, Pai, se estabeleça um favor do Senhor, que nos endereços onde eles chegarem, Pai, a tua bênção alcance aquela casa, aquele lar, aquele ambiente. Nós declaramos sobre os teus filhos, Pai, a tua bondade, que eles vejam a tua provisão em tudo que eles fizerem, e que no nome de Jesus terminem o ciclo enviando novos líderes, Pai, e a tua igreja possa chegar em cada bairro e depois em cada cidade desse estado e as nações em nome de Jesus. Que esse ministério dos teus filhos que começa hoje possa frutificar e multiplicar poderosamente. Nós confiamos no Senhor e cremos na tua unção sobre eles e na tua capacitação sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Você aplauda bem forte o Senhor. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique em pé. Que o Senhor use muito a vida de vocês em nome de Jesus. Amém, queridos. Enquanto o pessoal vai voltando para o lugar, nós vimos aqui a apresentação de bebê, né, da Ana Clara e do Davi. E não sei se vocês lembram, mas no ano passado, quando nós fizemos aquele culto da colheita, que trouxemos as frutas, a Rosane veio contar o testemunho de que a Cecília, né, através do milagre que foi feito na célula, ela tinha então conseguido, né, engravidar depois de tanto tempo tentando. Então essa apresentação de bebê já foi o testemunho, trazendo aqui para vermos então, ela estava com barrigão naquela época, mas agora já estão aí com esses bebês lindos e maravilhosos. E eu queria chamar agora a Tamara. Tamara vai estar também contando aqui um testemunho para nós daquilo que Deus tem feito na vida dela através da célula. Da mesma forma que nós fizemos no ano passado, de termos um testemunho mostrando os frutos, aquilo que Deus tem feito, hoje a Tamara vai estar aqui conosco também, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dela. Boa noite, gente. Bom dia. Boa noite. Já deu para ver que eu estou nervosa. Meu nome é Tamara e eu cresci num lar católico desde criança e depois que eu saí de casa, aquilo não estava mais me preenchendo. Comecei a me afastar de Deus e eu tinha no trabalho uma amiga que se chama Camila Andrade, ela está por ali. E ela me convidou várias e várias vezes para ir na célula dela e eu sempre tinha uma desculpa diferente, um não diferente, era sempre uma coisa nova para não ouvir o chamado de Deus. Por mais que eu sentisse no meu coração que eu devia buscar Ele em algum outro lugar, eu acho que eu tinha medo. Até que um dia eu disse sim, numa célula do amigo, eu disse sim para ela e eu vim. E foi incrível. No primeiro momento de oração que eu tive com aquelas pessoas, eu senti uma presença que eu já não sentia há muito tempo. Eu me derramei, eu chorei e eu senti a presença de Deus e eu vi que era aqui que eu tinha que estar. Eu senti que era o meu lugar e continuei vindo nas células, sem falar para ninguém, até que eu decidi contar para minha mãe, católica, que não gostou, ela não aprovou. E aquilo gerou uma dúvida muito grande no meu coração, se eu estava fazendo certo. Eu conversei um dia, eu não sei se ele vai lembrar, mas foi com o pastor Jeff.
E eu contei para ele dessa dúvida que estava no meu coração, porque a minha mãe era uma pessoa importante na minha vida e eu não queria, né, deixar ela mal por estar fazendo uma escolha. Mas o pastor Jeff falou para mim: você tem que orar para Deus e tomar a sua decisão. Porque muitas coisas vão vir para te tirar do caminho que Ele quer te colocar, mas é você e Ele. Você tem que tomar essa decisão, e eu tomei. Um mês depois que eu entrei na célula, eu perdi a minha mãe num acidente de carro. E foi o momento mais doído da minha vida. Mas as pessoas que eu tinha conhecido há um mês da célula relevante foram quem me acolheram, que mesmo sem estarem presentes de corpo comigo, me acolheram, me chamaram para perto e foram tão importantes naquele momento para mim, me trouxeram. E todos os momentos, nas quartas-feiras, que eu contava para eles a minha história, o meu sentimento, a minha dor, foi passando, foi aliviando, porque eu percebi que eu tinha com quem compartilhar aquilo. Então, eu sou extremamente grata a você, Rafa, e a todo mundo que está aqui, a Cami, pela tua vida. Porque vocês mudaram a minha vida, vocês trouxeram Deus para a minha vida. E hoje eu tenho experiências incríveis, eu tenho um relacionamento diário com Deus que eu já não tinha há muito tempo. E eu sou grata. Grata por isso, grata por estar aqui e pela vida de cada uma dessas pessoas que estão comigo todas as quartas-feiras e que me trazem todos os dias para mais perto de Deus. Obrigada. Foi no último batismo que você se batizou? Sim, eu me batizei no último batismo que teve, né? Decisão. E foi esplêndido. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Que bênção, né, queridos? Conseguimos ver, experimentar e saber que vale a pena caminhar em célula, vermos vidas sendo transformadas pela presença do nosso Senhor. Amém? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia agora. Que agora fica mais fácil. Agora já a gente vai falar daquilo que Deus colocou nos nossos corações para esse tempo. Quando a Tamara me contou esse testemunho, soube primeiramente através da vida dos líderes dela, algo que me marcou foi quando ela diz que ela encontrou a presença de Deus. Ela foi num lugar e naquele lugar ela sentiu, ela teve a testificação de que a presença de Deus estava ali e ela se quebrantou naquele lugar. E isso é muito marcante porque uma das coisas que eu sempre ensino para os nossos líderes é que o diferencial da célula é a presença de Deus. O que faz uma célula crescer, multiplicar, vidas serem transformadas, é principalmente o derramar da presença de Deus naquele lugar. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje, o que Deus colocou nos nossos corações para falar é sobre ambientes de avivamento. Nós somos uma só igreja, mas somos uma só igreja que nos reunimos em diversos lugares. Agora, algo há em comum em todos esses lugares: não abrimos mão da presença de Deus. Seja no trabalho, seja no templo, seja na casa, aonde for, nós decidimos viver um avivamento e aonde estamos, aonde estivermos, será um lugar de avivamento. Então, abra sua Bíblia em Marcos 6. Nós vamos ler primeiramente do 1 ao 6, e esse vai ser o ponto de partida para a nossa mensagem. Já vou te avisar que eu vou citar aqui muitos textos. Se você gosta de anotar, pode anotar aí. Essa mensagem ela vai ser mais temática. A gente vai fazer uma construção de uma ideia. Então fique conectado, mas esse é o nosso ponto de partida. Marcos 6, de 1 a 6, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga.
e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém, queridos? O que esse texto tem a ver com ambientes de avivamento? E eu vou usar uma própria experiência que eu já tive para nos ajudar a entendermos isso aqui nessa manhã. Uma vez eu estava voltando do Rio de Janeiro com a minha família de carro, e a gente passou toda a Dutra, vindo lá do Rio, e quando a gente chegou ali próximo a São Paulo, o GPS deu que passando pelo Tietê, eu estava vindo para Curitiba, estava muito trânsito, né? E o meu carro ele tinha ali mais ou menos 1/4 do tanque de combustível. E aí eu pensei assim, bom, tá dando um caminho aqui por fora, né, pelo Rodoanel, eu acho que dá, né? Porque se eu entrar na cidade em São Paulo para abastecer o carro, vai demorar muito, vou pegar trânsito, vou ficar preso. Falei assim, vou então, saio, faço esse contorno, pego sem trânsito, quando tiver um posto, eu paro e abasteço. Andei, não sei se você já fez esse caminho, mas não tem posto ali. Demora um tanto até chegar um posto ali naquela região, e eu não sabia. Era a primeira vez que aconteceu esse caminho. O ponteiro foi baixando, até que o carro entrou na reserva e eu não consegui encontrar um outro posto. E aí o que acontece? Você está na reserva. Parei para pedir informação, o outro posto estava bem à frente, não sabia se ia chegar. Tive que sair então da BR, entrar na cidade, primeiro posto que aparecer, qual que é o preço? Não interessa. Qual que é o combustível? Não interessa. Coloca alguma coisa aí no meu carro que eu tenho que andar, não posso parar aqui no meio do caminho. Por quê? Porque na hora da escassez, você não tem mais escolha. Você pega o que tiver, não importa a qualidade, você não tem mais opções. E ali eu aprendi algo muito precioso na minha vida. Eu achei que tinha aprendido. Porque um tempo depois eu fui para o Rio Grande do Sul. Dessa vez eu e o pastor Sebastião. E aí, querido, na primeira experiência, eu tinha 1/4 só. Mas nessa eu tinha meio tanque. O pastor Sebastião é prova disso. Estávamos voltando e a gente já começou a procurar um posto. Mas a gente estava vindo de 3 de maio. Queridos, o caminho que a gente fez não tinha posto. Mais de 200 quilômetros não tinha posto. O que aconteceu? O carro entra na reserva. O que a gente faz? Entra também na cidade. Primeiro posto. Não tinha o combustível que a gente queria. Mas vai esse mesmo. Porque na hora é o que tem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O meu erro foi quando o carro estava na reserva e eu tive que entrar na cidade? O meu erro foi na hora de aceitar o combustível que tinha lá na hora? Quando foi o meu erro? Sabe qual foi o meu erro? O meu erro foi achar que 1/4 do tanque era suficiente para eu chegar no meu destino. O meu erro foi achar que meio tanque já era suficiente para eu chegar no meu destino. E sabe qual é um dos grandes inimigos do avivamento? É achar que aquilo que nós já temos, que é bom, aquilo que nós já experimentamos, que é bom, é o suficiente para aquilo que Deus tem para nós, quando na verdade o que Deus tem é muito mais. E Ele está dizendo, caminhe com o tanque cheio para você experimentar tudo que eu tenho para a sua vida.
Esses homens aqui não entenderam isso. Esses homens aqui não entenderam que Jesus tinha algo mais. O texto diz que Jesus chegou naquele lugar, na sinagoga. Jesus estava disposto, Jesus estava ali para fazer milagres e para ensinar. Mas o texto também diz que Jesus enxergou nesses homens incredulidade e por isso não pôde fazer ali muitos milagres. Olha só, queridos, quanto é muito milagre? Porque eu fico pensando, se eu vou num culto, um cego vê, alguém é curado de câncer, um paralítico anda, eu fico pensando, pô, esse culto já foi maravilhoso, esse culto já foi tremendo, esse culto foi o melhor culto da minha vida. Mas o texto mostra que Jesus tinha expectativa de fazer muito mais do que apenas alguns milagres de misericórdia. O texto trata de maneira tão insignificativa os milagres que Jesus fez, que o texto fala assim, Jesus não pôde fazer nenhum milagre, exceto alguns milagres de misericórdia. Aquilo que muitas vezes para nós poderia nos surpreender, poderíamos chamar de avivamento, Jesus chamou de incredulidade. Agora a pergunta é, por que Jesus viu a incredulidade? Porque nem toda incredulidade é igual. Nem toda incredulidade vem do mesmo local, da mesma essência. Quer ver um exemplo? A gente ouve histórias de missionários na expansão do evangelho da igreja, que eles chegaram no lugar e falaram assim, olha, você conhece a Jesus? Jesus? Nunca ouvi falar nesse nome, não faço ideia. Ou seja, eles não tinham ainda fé em Jesus, porque eles não conheciam. Era um fator totalmente desconhecido. Esses homens aqui não. Esses aqui, se você chegasse para ele e falasse assim, olha, você conhece Jesus, Fábio? Eles falam assim, poxa, Jesus, filho do Zezinho ali da carpintaria, estudei com Jesus, Jesus a gente está acostumado com Jesus. Então a gente sabe que a incredulidade não era pelo fator desconhecido. Segunda opção, falta de fé para o milagre. Também não era. Não era aquela questão assim, olha, eu vou orar, mas quem está orando tem que ter fé, e quem está recebendo tem que ter fé, senão o milagre vai acontecer. Não era essa incredulidade. Por que não era? Porque o texto diz que Jesus fez milagres. Não era uma questão de fé mais, não era questão de crer no invisível. Estava visível aos olhos deles. Eles viram o milagre. Jesus já tinha feito o milagre. Aonde Jesus viu a incredulidade? Na maneira que eles reagiram ao milagre. Ou seja, juntou o fato de Jesus ser alguém comum com algo extraordinário acontecendo e aquilo trouxe escândalo. Porque se Jesus é algo comum e ele está fazendo algo extraordinário, então eu tenho que reconhecer que aquilo que eu conheço de Jesus ainda não é tudo. Que o filho de José que eu conheço ainda não revela sobre tudo que ele é. Então o problema deles não foi com o milagre. O problema deles não foi com o fator desconhecido. O problema deles foi ver algo extraordinário sendo feito por alguém que eles já estavam acostumados. Ou seja, o problema não era com o que estava acontecendo. O problema era quem estava fazendo. Eles não estavam abertos para receber uma nova revelação, um novo romper, para entender que Jesus não era só o filho de José, mas Jesus era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, e por isso ele tinha autoridade para operar milagres, sinais e maravilhas. Pouco milagre é quando o milagre é apenas por misericórdia, mas você não recebe a revelação do milagre. Sinais e maravilhas é quando é um dedo apontado, eu recebo um milagre, mas aquele milagre aponta para quem Jesus é. Jesus não fez ali muito mais sinais e maravilhas, porque aqueles homens estavam fechados para a revelação, embora já tivessem experimentado de milagre. Agora eu quero fazer diferente, porque
Se estamos falando sobre ambiente de avivamento, eu quero mostrar agora para vocês o que acontece num ambiente quando Jesus encontra uma fé verdadeira em quem Ele é. Marcos 2, a partir do versículo 1 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico. Então olha lá, ó, a célula levando alguém doente até Jesus. Pega essa aí, ó. Alguns. O povo todo é a multidão. Os seus alguns é a sua célula, amém? Carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Preste atenção. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eles estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês, olha isso, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Queridos, o texto podia estar escrito assim: vendo a fé deles, Jesus curou o paralítico. Mas não é o que está escrito. O que está escrito é que Jesus, vendo a fé deles, Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque vendo a fé daqueles homens, Jesus começa a se revelar a ele, começa a se revelar àqueles que estão ali quem ele era de verdade. Tanto é que os homens que estavam ali começam a pensar: mas quem é esse? Como assim? Perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. Ou seja, Jesus não está fazendo algo aleatório. Jesus está sendo intencional em provocar quem ele é de verdade aqueles homens, porque ele viu fé naquele lugar. E aí, aqueles homens falam assim: olha, não, mas como assim? Eles raciocinando, Jesus entendendo, discernindo o que eles estavam pensando. Jesus fala assim: se vocês acham que é... o que vocês acham que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar esse homem? Então Jesus diz: pegue a sua maca, vá para a sua casa, levante-se. O que Jesus faz? Jesus faz algo do lado de fora para mostrar e revelar àqueles homens que ele tinha autoridade para fazer por dentro. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do olheiro. Quando eu leio desse texto, eu já me lembro logo do olheiro. Porque o olheiro, ele trabalha com as 2 mãos. E o que ele faz? Com a mão esquerda, ele pega o vaso por dentro. Perdoados estão os vossos pecados. E ele trabalha no vaso por dentro, ele forma, ele traz a transformação interna. E aí aqueles homens pensam assim: não, mas será que esse é o olheiro mesmo? Será que ele tem autoridade para moldar esse vaso por dentro? Aí o que o olheiro faz? Então tá bom. Mão direita, vaso por fora. Se vocês não acreditam que eu tenho autoridade para mudar esse vaso por dentro, então eu pego a minha mão direita e eu transformo por fora, para que vocês vejam, para que seja um testemunho. É isso que Deus faz quando encontra um ambiente de fé, e assim como foi nessa casa, vai ser na sua célula em nome de Jesus. As pessoas chegarão lá e você vai pregar a palavra, você vai revelar a Jesus, a presença de Deus será real naquele lugar.
E talvez se alguém duvidar daquilo que está sendo falado, talvez se alguém questionar, trazer argumentos humanos para duvidar, Deus vai curar por fora, milagres vão acontecer. Nós não precisaremos usar argumentos humanos, mas nós vamos falar assim: olha, você não acredita? Você não está acreditando? Eu não preciso provar mais nada. Vem e veja. Vem e veja, porque os cegos veem, os coxos andam, os cativos estão sendo libertos, a obra do Senhor está sendo feita, porque aonde há uma expectativa, aonde há fome por Jesus, a presença dele é real e milagres acontecem. Mas para isso, eu preciso entender que o que vai me levar a esse nível de avivamento é reconhecer que ainda tem mais de Jesus. É permitir que sejamos tomados por Ele em uma fome por mais dEle. Porque aqueles que mais receberam de Jesus foi aqueles que tiveram mais fome para estar com Ele, para ir na direção dEle. A gente olha, por exemplo, para a vida de Pedro. Pedro era perfeito? Pedro era super talentoso? Não era. Mas ele tinha o quê? Ele tinha fome. Ele não conseguia, ele era inquieto para estar e para viver coisas novas com Deus. Olha só a experiência dele no barco. Ele está lá no barco, está ventando, está agitado, e ele vê Jesus andando sobre as águas. Muitos podiam pensar assim: não, Jesus está vindo ali, será que é Jesus mesmo? Mas eu estou no meu barco. Mas Pedro é aquele que não consegue ver o seu mestre andando sobre as águas e ele ficar no barco. Ele entende que há algo a mais para se viver em Jesus. E aí o que ele faz? Se é tu mesmo, deixa-me ir até você. Andando sobre as águas. Repare bem, a intenção, o foco de Pedro não é andar sobre as águas, não é a experiência. A prioridade de Pedro é ir até Jesus. Pedro podia pedir assim: Senhor, se é tu mesmo, me permite andar sobre as águas. E Pedro podia ficar dando volta do lado do barco. Ele podia ir só pela experiência. Ele podia ir para qualquer lugar andando sobre as águas, mas não era esse foco. Senhor, eu quero ir até o Senhor. Andar sobre as águas é o meio para que eu chegue até ti. Não é o foco. Você está entendendo isso? Não é a experiência o principal é quando a experiência nos leva a um nível de conexão com Jesus, um nível de proximidade a Jesus. A gente ouve tanto isso que parece que o grande testemunho aqui é ter andado sobre as águas. Não é. O grande testemunho aqui é que Pedro foi o único que estava disposto a sair da zona de conforto, enfrentar a água, para estar mais perto do seu mestre. Esse é o grande testemunho aqui. E o problema é que nós vemos hoje, e não hoje, acredito que sempre na história da igreja, quantos homens que andaram sobre as águas, aqui contextualizando andar sobre as águas como mover sobrenatural, andaram sobre as águas, experimentaram do sobrenatural, mas andaram para o caminho contrário de Jesus. E o que aconteceu? Quando chegou o dia mau, quando chegou a provação, quando chegou o dia da dúvida, e homens de Deus muitas vezes passam por momentos de dúvida, estavam longe de Jesus, e por isso caíram, afundaram, e muitos desses morreram espiritualmente, porque a experiência sozinha não se sustenta. Agora, quando nós caminhamos na direção de Jesus, quando é por causa dele que estamos no mover sobrenatural, nós vamos andando, nós damos passos sobre as águas. Querido, vai ter dia que a fé vai estar pequena? Pode ter. Vai ter dia que o vento vai soprar, vai ter dia do diagnóstico ruim, do problema de relacionamento, vai. Mas no dia que a fé falhar, o amor vai estar na sua frente para te estender a mão e falar assim: faltou fé, mas eu estou aqui com você para te levantar, para que você siga em frente, ainda não acabou. É isso que nós temos que crer. E Pedro, na ousadia, na fome dele, foi aquele que recebeu também de revelações de Deus. Quando Jesus pergunta quem eu sou, ele é quem responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é a resposta que Jesus dá para ele? Que bom que você acertou? Não é. Jesus nem elogia o fato dele ter dado a resposta certa. O que é que Jesus elogia? Bem-aventurado é você,
Porque não foi carne nem sangue que te revelou. Quem te revelou foi o próprio Pai. Jesus elogia o fato de Pedro ter acessado em Deus um lugar de intimidade. É isso que Jesus valoriza. E por isso ele diz, tu és Pedro. Você acessou um lugar e eu te conheço, eu sei quem você é. E hoje ele está falando, tu é Carlos, tu é Ana, tu é Lília, tu é Rosane. Eu conheço, eu quero te conhecer. Eu quero estar perto de você. A Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia dizendo, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz muitos milagres. Mas naquele dia, aqueles que foi só experiência, Jesus vai falar, olha, afaste-se. Porque eu não vos conheço. Agora, o que a Bíblia diz é que quando Jesus enviou 72 homens que viveram milagres, eles chegam contentes, comemorando, olha, até os demônios obedeciam aquilo que nós falamos. Jesus vira para eles e fala assim, olha, eu vou dar um motivo melhor para vocês se alegrarem. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem porque vocês não são conhecidos apenas na terra, mas lá no céu o nome de vocês já é conhecido. Ah, querido, é isso que nós temos que ansiar. Porque Jesus não estava preocupado apenas com o poder. Jesus sabia que quando o Espírito Santo fosse derramado, aqueles homens teriam poder, mas Jesus estava procurando aqueles que teriam um coração para receber esse poder e serem verdadeiras testemunhas. Fome por mais de Deus. Porque aqueles que têm fome por mais de Deus, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que querem o conhecê-lo profundamente, são aqueles que transformam os ambientes. Querido, eu não sei você, mas eu não acredito em ambiente favorável. Eu não acredito em geografia favorável. Eu acredito que todas as vezes que Deus faz algo em um lugar, tem a ver com corações favoráveis e não com uma geografia favorável. Queridos, vamos pensar uma coisa aqui. O que é um ambiente? A gente fala muito sobre ambiente. Vamos pensar aqui, então, o que é um ambiente? Vamos lá, pensar pelo menos 3 coisas que nos ajudariam a entender. Espaço físico. Aqui é um espaço físico, tem uma medida, tamanho, altura, comprimento, largura. Se você passa ali para o hall, é um outro espaço físico. Se você entra no elevador, um outro espaço físico. Isso compõe um ambiente, espaço físico. Segunda coisa, propósito social. Então nós estamos aqui num propósito social de quê? Um ambiente de culto. O hall já foi preparado para uma outra coisa, não é preparado para um culto. Então nós estamos aqui reunidos com esse propósito social. Se eu pego aqui, coloco uma rede de vôlei, 6 para lá, 6 para cá, mudou o propósito social. Entendeu? Container é o quê? Qual que é o propósito social de um container? Transportar. Mas tem gente que faz casa, tem gente que faz loja. Mudou o propósito social. O mesmo espaço físico com um novo propósito social. E aí tem a questão da atmosfera, terceira coisa. A atmosfera é a parte subjetiva do ambiente. Então é aquilo que eu não estou vendo, mas muitas vezes eu chego num lugar, o espaço físico perfeito, propósito social bem claro, estabelecido, mas a atmosfera está pesada. Você fala, cara, esse lugar, a atmosfera está pesada. Não sei, esse lugar está meio esquisito. Você sai às vezes de uma reunião, você fala, cara, a atmosfera não está legal. Tem gente que tem isso quando entra em hospital, em alguns outros lugares, que essa atmosfera pode ser tanto emocional como algo espiritual também, que a gente pode discernir, mas é a parte subjetiva do ambiente. O que a Bíblia nos mostra é que o grande mover e a presença manifesta de Deus já se manifestaram em espaços físicos, propósitos sociais e atmosferas totalmente desfavoráveis, porque Deus encontrou um coração favorável. Quer um exemplo?
Paulo e Silas na prisão. Espaço físico totalmente desfavorável. Eles foram no cárcere interior, o pior lugar que tinha da prisão. Estudiosos vão dizer que as fezes, urinas eram feitas no mesmo local. Péssimo espaço físico. Propósito social, uma prisão. Precisa falar mais nada. Atmosfera totalmente pesada. Se você já foi num presídio, você sabe. Mas além disso, eles já tinham sido terrivelmente açoitados naquele lugar. Ambiente totalmente desfavorável. Mas o que o texto diz é que à meia-noite haviam 2 corações favoráveis, adorando e louvando ao Senhor. Quando de repente, querido, quando de repente, num ambiente desfavorável, Deus decide habitar a presença manifesta dele, porque havia corações favoráveis à manifestação da presença dele. E o que acontece quando a presença dele vem? O espaço físico é abalado. Correntes quebram, a prisão é quebrada. E o propósito social virou um culto, oração, hino, palavra, apelo evangelístico. E a atmosfera de liberdade, de salvação, de libertação, porque uma família foi salva, foi batizada e foi transformada pela presença de Deus. Aleluia! Vai ser assim na sua célula em nome de Jesus. Vai ser assim na sua casa. Vai ser assim nas ruas. Vai ser assim nas praças, no condomínio. Aonde nós chegarmos, nós vamos abalar, porque o avivamento do Senhor será espalhado nos ambientes que nós estivermos. Querido, creia nisso em nome de Jesus. Houve a manifestação de Deus na prisão, num ambiente desfavorável. Uma casa lotada, mas homens superaram o ambiente, entrando pelo teto. Não era favorável, mas eles fizeram se tornar favorável por causa do coração. Lá no barco, outro ambiente também, andando sobre as águas, difícil. Mas Pedro tinha fome por Jesus. Agora, onde Jesus encontrou incredulidade? Na sinagoga. No ambiente mais favorável para cultuar e adorar ao Senhor, tinham homens acostumados demais para queimar por Jesus. Queridos, é muito bom tudo aquilo que nós vivemos. É muito bom viver milagre. É muito bom receber boas palavras. Querido, mas a geografia não vai ser suficiente. Jesus está falando hoje para nós, nessa manhã, que os olhos dele, que estão sobre toda a terra, estão procurando aqueles que estão inconformados. Aqueles que serão recipientes. E o grande problema nosso é que nós queremos avivamento, nós queremos o de repente, mas muitas vezes nós achamos que o de repente vai ser de surpresa. Querido, de repente não é de surpresa. O de repente é quando já tem pessoas ali preparadas, pessoas ali colocando a lenha, pessoas ali clamando, esperando, construindo um lugar, construindo corações para que Deus ele possa e queira habitar. Há 2 anos atrás eu me lembro que Deus falou isso comigo. Eu estava orando e, inclusive para falar sobre avivamento, até que no meu momento secreto, Deus ministrou ao meu coração. Talvez se eu manifestasse tudo aquilo que você crê que é um avivamento, você seria pego de surpresa. Porque você sabe que não é isso que você está semeando. E você se surpreenderia, não saberia de onde veio, não saberia por que está acontecendo aquilo. Mas a partir daquele momento, eu decidi
que eu nunca mais serei pego de surpresa por um avivamento. Quando ele vier, seja quantos forem derramados o Espírito Santo, seja na célula, seja na casa, seja no meu secreto, eu estarei lá esperando. Eu não sei qual vai ser o dia. Eu não sei se vai ser semana que vem, se vai ser daqui a um ano, se é mês que vem, quando Deus vai derramar a próxima manifestação, o próximo derramar sobrenatural. Eu não sei a forma, o que vai acontecer no ambiente, mas eu decidi algo. Pode ser ano que vem, mas eu prefiro crer que será hoje. Se Deus encontrar aqui corações desesperados, que nunca mais vão sair da sua casa para estar num ambiente onde Deus quer se manifestar e não honrar a presença dEle, mas você vai sair da sua casa dizendo: hoje eu vou mais fundo no Senhor. Não importa quem vai estar aqui no louvor, não importa quem vai estar pregando, não importa se a palavra vai ser boa ou ruim, mas eu vou estar lá com a minha sede, com a minha fome, para que Deus se derrame, para que eu seja o recipiente da glória de Deus. Aleluia! Quantos aqui querem isso, querido? Oh, Deus. Feche os seus olhos, Pai, começa a levantar aqui, ó Pai. Corações favoráveis, Pai. Pai, nós não queremos avivamento para aglomerarmos, Pai. Nós queremos avivamento para espalhar a chama, Pai. Nós queremos um avivamento que vai adiante. Nós queremos brasas vivas, tochas, ó Pai, que vão transformar ambientes, ó Pai, hostis, ó Pai, em ambientes da Tua glória, Deus. Oh, Deus, encontra corações aqui, ó Pai. Encontre, Pai, pessoas, ó Pai, que serão esses, ó Pai, nos tempos de hoje, proclamadores de vida, Pai, de transformação, de milagres, ó Pai. Oh, Deus, nós não precisamos escolher entre viver, ó Pai, uma busca pelo Senhor ou o milagre, ó Pai. Nós cremos que na busca pelo Senhor que o milagre acontece. Os sinais acompanharão aqueles que creem, Pai. Oh, Deus, faz, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Toca corações aqui nessa manhã, Pai. Oh, Deus, faz isso, Paizinho, em nome de Jesus. Começa a orar aí nesse lugar, querido. Erga a sua voz aqui. Oh, Deus. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós decidimos crer, Pai, que chegou a hora, Pai. Milagres vão acontecer aqui nesse lugar, Pai. Pessoas serão tocadas hoje aqui, Deus. Decisões serão tomadas diante do Senhor, ó Pai. Venha, ó Pai, sobre esse lugar, ó Pai. Nós colocamos o nosso coração aqui, Pai, para clamarmos que queremos mais de Ti, Pai. Nós queremos mais. Nós queremos mais da Tua presença. Não estamos satisfeitos, ó Pai. Sabemos que aquilo que temos experimentado até então é muito bom, mas se o Senhor tem mais, nós queremos tudo, Pai. Vem, Deus, vem, Pai. Manifesta a Tua glória, Pai. Nós decidimos crer que é hoje, Pai. Não sairemos daqui sem sermos tocados pelo Senhor, Pai. Querido, se você é esse, você que precisa de mais fome por Jesus, mais fome para um relacionamento ainda mais profundo, mais fome por um avivamento, por um mover sobrenatural, e você quer colocar o seu coração e dizer: Senhor, o meu coração, eu quero entregar o meu coração como um ambiente favorável para que o Senhor faça onde eu estiver. Querido, se é você aqui nessa manhã, saia do seu lugar, se coloque no altar do Senhor em nome de Jesus. Deus está levantando avivalistas aqui nesse lugar, querido. Deus está levantando pessoas que Ele vai ungir, capacitar com autoridade para proclamar cura, libertação, para transformar ambientes aonde passarem, queridos. Oh, Deus, em nome de Jesus, faz isso na Tua igreja, Pai. Nós queremos mais, Pai.
E eu queria convidar também você que sabe que o que tem impedido a fome que você tem, que tem tirado a sua fome por mais de Deus, é por causa daquilo que você tem comido, que tem preenchido a sua fome, mas não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje há muita coisa que tem tirado a nossa fome, porque nós estamos nos alimentando durante toda a semana daquilo que não é o pão que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que não é o alimento espiritual. E por isso nós estamos aqui e falamos assim: eu não sinto a presença de Deus mais, eu oro, parece que Deus não fala comigo, eu não sinto mais vontade de adorar, eu não me quebranto mais. É porque não há mais fome, e não há mais fome porque você já está cheio. Agora, quando decidirmos nos alimentar apenas daquilo que é de Deus, daquilo que é do Senhor, cada vez mais uma fome é gerada em nosso coração em conformismo. Se você não tem sentido mais fome por algo de Deus, pelas coisas de Deus, pela presença dEle, saia do seu lugar também, se coloque no altar do Senhor, pode se ajoelhar no corredor, não tem problema, mas que você receba em nome de Jesus o toque do Senhor, e que você saia daqui decidido a ser um transformador de ambientes. Aleluia. Eu quero fazer agora a última pergunta. Você que está aqui nesse lugar, mas talvez você, como a Tamara colocou aqui, um dia ela tinha um vazio no coração, um dia ela tinha algo que não preenchia o coração dela, mas um dia ela encontrou a presença de Jesus, ela entregou a sua vida a Jesus e ela foi transformada. Talvez você até já tenha ido em igreja muitas vezes, talvez você já frequenta a célula há algum tempo, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus verdadeiramente. Hoje chegou o dia, hoje chegou o dia de algo novo. Talvez seja difícil no começo, como foi para Tamara também, mas ela não estava sozinha. E se você tomar a decisão aqui hoje, você não estará sozinho. Você tem uma igreja, você tem uma célula que vai caminhar com você. Há alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus? Faz assim com a sua mão: eu quero entregar a vida a Jesus. Alguém lá em cima? Alguém? Faça assim com a sua mão: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aleluia. Aqui do meu lado esquerdo, Deus abençoe. Algum líder de célula pode ir através desse jovem, em nome de Jesus. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus? Aleluia. Espírito Santo, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Pai. O Senhor é presente em nossos cultos, o Senhor é presente em nossas células. Mas nós pedimos perdão se algum dia, Pai, nós desonramos a Tua presença. Se algum dia nós desonramos a revelação de quem Tu és. Se algum dia, Pai, nós até chegamos até a célula ou até a igreja, até o culto, sem expectativa de Te conhecer mais profundamente, Pai, com um coração incrédulo. Mas hoje, Deus, nós decidimos, ó Pai, colocar um coração favorável diante do Senhor, Pai. Como aqueles 4 homens, ó Pai, que levaram o paralítico, como Pedro que andou sobre as águas, como Paulo e Silas, ó Pai. Para que o Teu de repente venha, Pai. Mas que sejamos ali à espreita do Senhor, esperando com expectativa. Não seremos uma igreja distraída, Pai, com o sobrenatural. Seremos uma igreja que espera o Deus do sobrenatural, o Deus que tem toda a autoridade, o Cristo que salva, que liberta, que cura, Pai. E colocamos o nosso coração, ó Pai, como um sacrifício no Teu altar,
para que o Senhor possa queimar e sejamos brasas nessa cidade que será transformada por um avivamento no templo, nas casas e aonde quer que estivermos. Assim nós cremos, assim declaramos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Pode ficar de pé e vamos adorar mais, queridos. Amém, querido. Avivamento é a chama que não se apaga. Então a sua tarde não vai apagar a chama. À noite Deus tem mais para derramar. Durante a semana também tem célula. E eu creio que Deus vai fazer algo novo. Não abra mão, querido, de estar no local, no ambiente que Deus escolheu para manifestar a presença manifesta dele. E seja você o canal de fome desses ambientes. Amém? Que Deus te abençoe. Nós temos um aviso bem importante para dar, que é o bazar que está acontecendo aqui embaixo. Então, da Atitude do Coração. Então, um projeto maravilhoso. Você precisa passar lá, então, no bazar, que toda a renda arrecadada vai para esse projeto, para abençoar vidas também. Então, que você passe lá, compre algo, dê presente também para alguém, para que assim você também esteja abençoando o reino. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.